Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver a questão dos hebreus. É uma aula, exclusiva para o primeiro ano do Colégio Educador. Nesse período nós estamos afastados da sala de aula por motivos maiores. Então, para nós darmos continuidade às nossas atividades, às nossas aulas, então nós vamos aqui pelas videoaulas tentar aí preencher esse espaço, essa lacuna, até que tudo se regularize, certo? Então, na aula de hoje nós vamos ver sobre os hebreus, tá? Os hebreus fazem parte da antiguidade oriental, são um povo monoteísta, é um povo que se destaca não pela sua arquitetura, organização política, mas principalmente pela questão da grande contribuição que eles deixam para as sociedades contemporâneas, que é justamente o monoteísmo. As principais fontes, a principal fonte usada para os estudos dos hebreus é justamente a Bíblia, o Antigo Testamento. Apesar de algumas dificuldades historiográficas, porque obviamente há elementos mitológicos, religiosos misturados com elementos históricos. Fora que esse documento é uma versão dos hebreus sobre o mundo antigo, Então, muitas vezes, ao confrontar com outras documentações ou outros relatos, encontramos contradições nos relatos bíblicos, certo? O que nós sabemos? Nós sabemos que a origem dos hebreus é de pastores, são pastores nômades que viviam na região da Caldeia e que teria se fixado mais tarde no Rio Jordão, tá? Aí eram conhecidos pelos mesopotâmicos e egípcios como Apiru, e alguns relatos, alguns historiadores trazem que eles eram ali uma espécie de mercenários, que viviam e negociavam com os povos ali ao redor do mundo antigo. E pela narrativa bíblica, Abraão foi o responsável por dar uma identidade cultural a esse povo tão disperso, tão variado, tão heterogêneo, Então, na tentativa de criar uma identidade única para o povo hebraico, Abraão surge então a partir da narrativa bíblica, como se Deus tivesse revelado a ele a sua verdadeira identidade, Yahvé, e nessa identidade, nessa revelação, ele pede a Abraão para que abandone, não só ele, mas como o povo hebraico, abandone o culto aos outros deuses e reconheça Yahvé como Deus único e soberano. Em troca, ele daria uma descendência inumerável de reis que dominariam o mundo para Abraão. Por volta do século 8 a.C., Abraão ele vai partir então em direção à Palestina, terra prometida por Deus para que ele pudesse começar essa sua descendência. E a partir eles vão para a Palestina, para a região da Palestina, e começam as atividades pastoreias ali na região, e a organização política inicial dos hebreus é justamente os chamados patriarcados. Os patriarcas, que eram os homens mais velhos das famílias, que comandavam essas tribos, vamos assim dizer, porque eles se organizavam em tribos, e eles tinham grandes lideranças locais de organização no povo hebraico. Os principais patriarcas desse período do patriarcado são Abraão, Isaac e Jacó. Quais são os elementos básicos do monoteísmo pedido por Deus, por Yahvé? Porque é uma ruptura que nós temos ali, isso tem que ficar claro, o monoteísmo ele vai romper com uma tradição hebraica, com uma tradição politeísta, onde você tinha os elementos da natureza como principais fontes da questão da religiosidade, tá? Nós vamos ter como elementos básicos do monoteísmo a crença em um Deus único, Criador universal, com o qual o ser humano estabelece uma aliança rompida e refeita em diferentes momentos históricos. Isso está na narrativa bíblica, Deus exige culto exclusivo, exige que seja abandonado o culto aos outros deuses por, entre aspas, não existirem, enfim. Só que a implementação do monoteísmo não foi algo fácil. Nós acreditamos que a revelação para Abraão bastou, para que os hebreus pudessem se tornar monoteístas. Não é bem isso. A própria narrativa bíblica mostra que em muitos momentos os hebreus são pegos, fazendo culto a outros deuses e tudo mais, certo? A presença de um livro sagrado que teria sido revelado pela divindade aos profetas, seja ele a Torá, a Bíblia Sagrada ou ao Corão, ou seja, todo monoteísmo tem esse texto base. O Antigo Testamento serve como uma grande referência, a revelação a Abraão, essa ideia desse Deus único, e a crença numa lei moral universal que emana de Deus, que aí entra uma questão que ela é fundamental na concepção do monoteísmo,
que é a questão de ser uma religião ética acima de tudo, né? Ética no sentido de que ela cobra dos seus fiéis um comportamento, ela rompe também com aquela questão apenas dos sacrifícios e tudo mais. Ela vai cobrar então dos seus fiéis uma postura, né, uma conduta para que essa conduta obviamente ela vai ser emanada de Deus, né, para que as pessoas possam segui-la, tá? Jerusalém nessa perspectiva, né, nessa ida de Abraão para Jerusalém vira a principal cidade, o lugar sagrado das três principais religiões monoteístas, tá? Por quê? Para os judeus vale o Muro das Lamentações, que é o resquício que tiveram do Templo de Salomão, né? Então é um lugar sagrado para eles e obviamente também a terra prometida por Abraão e tudo mais. Para os cristãos o Santo Sepulcro, né, torna-se fundamental na questão da religião cristã, com a morte e a ressurreição de Cristo. E para os muçulmanos lá tem a questão do Monte do Templo, que também é um lugar extremamente sagrado. Então Jerusalém ela reúne, né, três lugares extremamente sagrados para os religiões monoteístas. Isso explica a disputa da região ao longo da história, tá? Desde quando os hebreus foram expulsos, né, na diáspora romana, ou quando os romanos impõem diáspora aos hebreus, foi ocupado depois pelos islâmicos e depois ali nas cruzadas tivemos um conflito dos cristãos querendo retomar o lugar. Enfim, é uma região extremamente conflituosa porque ela reúne lugares sagrados das três principais religiões. Bom, Yahvé, né? Quem é esse Deus com o monoteísmo ético? Então ele rompe, conforme eu falei para vocês, com a tradição dos deuses que representam acontecimentos ou fenômenos da natureza. Esse novo Deus revela seus desígnios por meio de acontecimentos da história. Então ele usa a história ao seu favor. Aí entra a questão das narrativas de passado e tudo mais. E ele tem um poder de interromper, de suspender a qualquer momento os eventos naturais. Então, ele não é os elementos da natureza como as religiões politeístas colocavam até então a questão da religiosidade, né? Ele rompe, na verdade, ele é o criador de tudo. E ele exigia um culto exclusivo, não admitindo adoração a nenhum outro Deus, né? Condenando, inclusive, essas adorações. E ele também exigia um comportamento, conforme nós falamos, um comportamento ético, ou seja, uma postura a ser seguida pelos seus fiéis. Tá? Isso é extremamente importante para que nós possamos entender o monoteísmo hebraico, certinho? Bom, e a questão dos hebreus, tá? Os hebreus então conquistaram Jerusalém, só lembrando que quando chegam ali eles têm um conflito com os povos locais, a região não estava desabitada, né? Nessa perspectiva eles então fazem dominam a região. Por volta do século XVI a.C., Jacó e seus filhos acabam migrando para o Egito, né? O Egito Antigo. Provavelmente os relatos históricos falam que essa fuga provavelmente foi para fugir da fome e da seca da região, já que a região da Palestina não é uma região muito adequada para a questão de plantio ou mesmo criação de ovelhas, de gado, como de criação de animais, como os hebreus eram acostumados. Eles teriam chegado, né, ao Egito Antigo quando os Hicsos estavam dominando o Egito e fizeram aliança com esses povos. Então, durante esse domínio dos Hicsos, os egípcios teriam conseguido um respeito e prosperidade dentro do Egito Antigo. O problema é quando os Hicsos, né, são derrotados pelos egípcios, os egípcios retomam o seu poder dentro do território egípcio, tá? Agora, tem uma questão curiosa, né, que com exceção da Bíblia, não há nenhum outro relato e nem evidência que comprove a presença dos hebreus no Egito. Então, isso é uma questão controversa, das duas uma, né, ou eles não tiveram, e essa é uma narrativa feita, não sei, a partir, né, de alguma imaginação, ou um pequeno grupo tenha ido, ou os hebreus não significaram muita coisa para os egípcios antigos, né, a narrativa bíblica traz a questão da perseguição que os egípcios fazem, especificamente aos hebreus, e colocam isso como uma perseguição religiosa, mas o fato é que os egípcios talvez não tenham sentido a presença desse povo ali dentro, porque uma coisa que nós temos que pensar é que eles vão falar que houve escravidão, escravidão egípcia, né, em cima dos hebreus, mas eu tenho que lembrar que dentro do Egito Antigo, todos os que
moravam no Egito Antigo são considerados súditos, servos do faraó, né? O faraó era dono de tudo, então era um tipo de regime de trabalho compulsório que ele impunha a todos que estavam na sua extensão territorial. Tá? O fato é que na narrativa bíblica fala que em 1250 a.C., Moisés, né, que teria sido criado por uma filha de um faraó, ele recebeu a missão, né, de Deus para libertar o povo, o povo de Deus, o povo eleito, da escravidão do Egito e reconduzir a Palestina. E essa fuga, né, ela teria durado então 40 anos, é conhecido como Êxodo na história, na narrativa bíblica, e é justamente nesse trânsito entre o Egito e a Palestina em que Moisés teria recebido ali os 10 mandamentos, né, que seriam o código ético, moral, a postura a ser seguida pelos fiéis, pelos hebreus até então. Né? Então, o Êxodo ele tem duas importâncias para os povos hebraicos: a libertação do Egito Antigo e, ao mesmo tempo, o recebimento de uma codificação, né, de um código moral dado por Deus, tá? E como que era e quando eles voltam, né, para a Palestina, né, retornam a Canaã, ali eles vão encontrar os cananeus e os filisteus que dominaram de novo a região, entram em conflito novamente e se estabelecem, conseguem vencer os seus rivais, né, as pessoas que ali ocupavam, conseguem reocupar Canaã. E só que nesse processo de conquista eles se organizam em tribos, é uma tradição hebraica a organização em tribos, e apesar de cada tribo ter o seu próprio líder, né, justamente pelas ameaças externas, eles vão passar por um período político que nós chamamos de juizado. Né? Quem são os juízes? São lideranças guerreiras que, em tempos de ameaça ao povo hebraico, conseguem unificar essas tribos em torno de uma guerra para vencer seus inimigos. Né? Então, os juízes eles tinham um papel de liderança religiosa, militar e também religiosa, mas eles não conseguem, no período juizado não há uma unificação de fato dos hebreus. O que há, volto a repetir, em momentos de guerra, eles conseguem mobilizar essas tribos, unificá-la em torno para apontar exércitos e combater os seus inimigos, mas de fato não conseguem unificar as tribos hebraicas no sentido de uma organização centralizada do povo hebraico. Isso vai acontecer, né, na monarquia hebraica, com a invasão dos filisteus. Os hebreus tiveram que se organizar novamente e nessa organização surge a figura de um rei. Né? Na verdade, o Saul vai ser o primeiro desses reis. Vai haver uma divisão entre as tribos de Israel do norte, que eram partidários de Saul, e as tribos de Judá do sul, que eram partidários de Davi. Né? Então os hebreus não, volto a repetir, eles não tinham uma homogeneidade política. Tá? Com a morte de Saul, Davi assume o poder e conseguiu unificar as tribos rivais, além de derrotar os filisteus, e conquistou novamente Jerusalém. Salomão assume após a morte do seu pai. Davi foi o maior dos monarcas, né, desse período monárquico, o mais conhecido deles. Trouxe grande prosperidade para os hebreus, conhecido como período de esplendor, mas ao mesmo tempo também ele tem os hebreus conhecem seu auge político com Salomão. Ao mesmo tempo que isso acontece, Salomão ele cobra pesados tributos. Isso gera ali dentro dos hebreus ali um pequeno conflito, um grande conflito, uma tensão social, porque a população ela não se sente ela se sente incomodada, né, com essa tributação muito alta e os gastos excessivos de Salomão na construção do templo e de várias obras ali arquitetônicas, tá? Mas Salomão consegue estabelecer uma monarquia fortificada nas cidades, reorganiza o exército e constrói o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que é a maior construção arquitetônica do Egito Antigo, tá? O Templo de Jerusalém é um local central do culto religioso na cultura judaica, considerado morada de Yahvé. Vou explicar uma coisa para vocês que ela é interessante, ela não está no livro de vocês. Os hebreus construíram esses templos, né, em várias regiões. Eram os templos de culto, adoração a Yahvé. O de Salomão, de Jerusalém, vai ser o principal desses templos. Ele vai tentar centralizar a questão religiosa a partir do templo de Jerusalém, vai ser o templo de Salomão.
Esse templo ele foi destruído, né, em 586 por Nabucodonosor. Décadas mais tarde, em 516, ele foi reconstruído no mesmo local, né? O rei Herodes mandou ampliar o templo. No início da era cristã, em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram novamente o templo, sobrando apenas um muro em torno da esplanada, que é o conhecido, o famoso Muro das Lamentações, tá? Então é um templo que teve a sua destruição primeira, né, com os babilônios, os neobabilônios, e depois com os romanos, tá? E a principal obra hebraica. A Sociedade e Economia dos Hebreus, tá? Os hebreus eles conseguiram a sua fixação na região da Canaã por alguns motivos específicos, como a domesticação de camelo, que permitia ali, né, um tráfego na região, uma região semidesértica, e a difusão de instrumentos de ferro, né, que dava a eles uma vantagem sobre seus inimigos. Inicialmente eram povos nômades, né, e agricultores. A questão da terra era coletiva, tá? Eles tinham uma organização coletiva da economia, e a partir do momento em que você tem ali estabelecido, né, o juizado para a monarquia, aí você já tem a questão da exploração familiar da terra. Ela deixa de ser coletiva e passa a ser uma propriedade individual, e isso volta a repetir na transição, principalmente na transição entre juizado e especificamente na monarquia hebraica. Até então, nos outros períodos, você tinha uma ideia de coletividade dos bens e das terras entre os hebreus, até porque as atividades eram pastoras e depois passam a ser agrícolas também, tá? Bom, com a morte de Salomão, as 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel, com a capital em Samaria. As do sul, né, elas formam o chamado reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Em 720, as tribos do norte foram conquistadas pelos assírios, dando origem à primeira diáspora. A segunda é a romana, a primeira é essa, quando foram dominados pelos assírios. Os habitantes do norte ficaram conhecidos como samaritanos, e os do sul consideraram os do norte como inferiores, segundo eles, porque vamos só lembrar que os hebreus derivam de Abraão, né? Então é uma questão familiar, né? de núcleos. Então o que vai acontecer? Os habitantes do sul vão acusar os habitantes do norte de terem se misturado, né, a sua linhagem, e aí então perderam a sua identidade principal, né, a sua linhagem com Abraão. E os habitantes do sul do reino de Judá, eles vão passar a ser considerados judeus, ou seja, o povo de fato eleito por Deus, por Abraão, descendente direto de Abraão, sem mistura. E o reino de Judá ele sobreviveu até 586 a.C., quando Nabucodonosor II conquistou a região, e depois eles foram conquistados, né? Os hebreus foram conquistados ainda pelos persas, macedônicos e romanos. Não era um povo que tinha uma tradição guerreira muito forte, né? E vão ser conquistados aí por grandes impérios da antiguidade também, certo? Bom, essa foi a aula sobre os hebreus, né, que contempla ali as primeiras duas partes, né, da nossa apostila. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Nós vamos tirar essas dúvidas. E daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, eu vou postar as aulas sobre os fenícios e também sobre os persas. Espero ter contribuído com vocês, tá? Vão fazendo as atividades, tem atividades na apostila. Vamos fazendo para que nós possamos complementar aí esses dias que nós estamos de paralisação, que não é férias, não é recesso. Certinho? Um abraço para vocês, até mais.